Bom, pessoal, vamos lá. Eu sou o professor Rafael e eu vou hoje fazer com vocês aula de soluções, onde a gente vai ver essa primeira parte, onde a gente tem os conceitos, as classificações e tudo que diz respeito à solubilidade. Então, vamos lá. Uma solução nada mais é do que uma mistura. Mistura essa que a gente costuma estudar lá no início, lá do estudo da química, em aspectos macroscópicos, a gente vê a parte de substância pura. Quando você passa a ter mais de um componente, você tem uma mistura. Nesse caso, especificamente, são as misturas homogêneas, aquelas que têm uma fase só, tem um aspecto uniforme, você só consegue identificar uma única fase. Mesmo que você leve para um microscópio, você não vai conseguir ver mais de um componente. Então você pode ter 2, 3, quantos componentes forem ali para formar uma solução. A solução ela é basicamente formada por alguém que dissolve e alguém que é dissolvido. Quem é dissolvido, o que a gente chama de soluto, e quem dissolve é o solvente. Normalmente o solvente está em maior quantidade, com exceção da água. Quando aparece a água, não interessa se ela tiver em menor quantidade, a água será o solvente. Não é à toa que ela é chamada de solvente universal. Então, de uma forma geral, quem já estudou soluções já deve ter gravado isso em mente, que a solução é formada por um soluto e um solvente. Aí fica aquela máxima: solução é soluto mais solvente. No entanto, é bom lembrar que eu posso ter mais de um soluto, posso ter 2, 3, 4, 5, quantos forem necessários. Então, por exemplo, a água mineral é um exemplo de solvente. Você tem ali muitos sais minerais, são muitos solutos diferentes que vão compor, por exemplo, uma água mineral. E, na realidade, eu não preciso ficar preso a um soluto só. No entanto, para fins de cálculos, para os nossos exemplos, para o nosso estudo, se você pensar que solução é um soluto e um solvente, para a maioria dos casos vai funcionar muito bem, é o que a gente precisa entender isso aí direitinho. Então não precisa ficar fritando, nossa, eu vou ter quantos solutos? Um soluto e um solvente, depois vai ser natural se aparecer mais um soluto aí, tudo bem, pessoal? E o solvente vai ter um só, esse aí só pode ter um, porque ele é o que está em maior quantidade. Se tiver água, vai ser a água. Com relação à classificação, por mais que possa parecer estranho, uma solução ela pode se apresentar no estado sólido, líquido e gasoso. É muito estranho quando a gente fala em solução sólida, talvez seja o exemplo mais esquisito. Porque normalmente quando a gente fala a palavra solução, até mesmo quando fala mistura, normalmente as pessoas pensam num líquido, né? Que eu confesso que eu também tenho esse sentimento. Falou em mistura, falou em solução, eu penso em líquido, mas também pode ser uma solução sólida, uma solução líquida ou uma solução gasosa. Então, por exemplo, uma estátua feita de bronze, né, de cobre aqui, estanho. Então, é uma mistura homogênea. Então, você tem uma solução sólida. Uma joia de 18 quilates, onde você tem ali 75% de ouro e 25% de prata e cobre, para poder dar uma resistência maior à joia, também é uma solução. Então, são soluções sólidas. Não serão, assim, não vão ser os alvos principais. O alvo principal, a solução sólida, e a solução gasosa. Quem vai ganhar, obviamente, todo o protagonismo da história será a solução líquida. A solução gasosa, ela vai aparecer principalmente quando a gente chegar em equilíbrio químico, onde a gente tem um sistema fechado. Mas o nosso caso, o nosso foco, obrigatoriamente será a solução líquida, que é o que mais ou menos a gente já imagina. Especificamente, solução aquosa, onde obrigatoriamente a gente tem a presença da água. Então, a gente vai ter um soluto que pode ser sólido, líquido ou gasoso, dissolvido na água. Pensar num sólido dissolvido na água é fácil, né? A gente tem um sal em casa, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de outro sal, o sulfato de cobre 2, dissolvido na água, forma essa soluçãozinha, inclusive azulada. Se pegar na sua casa, colocar açúcar na água, sal na água, você vai ter uma solução líquida, mas que a origem do soluto era sólida. Uma solução com sólido, com soluto líquido também pode acontecer no caso das soluções alcoólicas. Então, por exemplo, uma solução de etanol, 48%. Então você tem ali uma parte que é de etanol e outra parte que é de água. Solução gasosa, aí, né, eu posso ter um soluto gasoso para compor uma solução aquosa. No caso, o próprio oxigênio,
ele dissolve na água para constituir uma solução. As bebidas gaseificadas têm gás carbônico dissolvido nelas, então eu tenho um gás dissolvido. Se a gente pensar em oxigênio, né, os animais, os peixes, eles conseguem captar esse oxigênio que está dissolvido na água. Tá? Então, ele não pega o oxigênio da fórmula H2O, isso não existe. Ele pega o oxigênio que está dissolvido, que está preso ali entre as moléculas da água, que a gente não consegue ver. Com relação à natureza do soluto, vamos pegar aqui as soluções moleculares e soluções iônicas. Solução molecular é quando você termina de fazer o processo de dissolução e eu continuo tendo uma molécula como um soluto após a adição de água. E uma solução iônica é aquela onde você joga alguém que faz a ligação iônica e que a água acaba quebrando esse cristal, fornecendo íons. Então, você, no final das contas, você tem uma solução com cargas positivas e cargas negativas. O que isso vai ser importante? É isso aqui, ó. Se liga muito nesse esqueminha aqui de condutividade. Então, eu tenho um circuito simples de uma lâmpada. Aqui eu tenho um gerador com dois polos, né? O polo positivo, o polo negativo, fluxo de elétrons aqui bacana, que ele vai chegar de um ponto até o outro. Bom, quando os elétrons atravessarem esse circuito, esse copinho aqui, que é um becker com uma solução, ele vai servir como uma ponte condutora, como se fosse um pedaço de fio que vai ligar essa ponta aqui nessa outra ponta. Será que isso aqui vai permitir que a corrente elétrica passe? Essa daqui a gente já está vendo que a lâmpada não está acendendo, enquanto essa está acendendo. Qual a diferença? Por que uma solução de cloreto de sódio permite que uma lâmpada acenda e a de sacarose não? Então, a solução de cloreto de sódio é uma solução iônica. Ela produz íons. Os íons estavam aqui presos nesse retículo cristalino. Então, você joga a água, você separa os íons. Então, é uma solução que vai conduzir. A explicação principal é essa daqui, ó, íons livres. Então, a presença de íons livres em solução é a resposta que a gente principal, é a justificativa por que dessa lâmpada acende. Então, os íons permitem que os elétrons atravessem de um ponto até o outro. A água por si só, ela não é uma boa condutora de eletricidade, porque ela não tem íons, a água é molecular. Tipo a sacarose. Então a sacarose está aqui, ó, a forma do açúcar comum. Então você pega o açúcar comum na forma sólida, você joga a água, ele vai ficar solvatado ali, só que ele não vai gerar os íons. Tá? Solvatado é ficar envolto pelas moléculas do solvente. Então aqui os íons vão ficar envoltos pela água, mas eu continuo tendo as cargas positivas e negativas. Quando as moléculas de água envolverem a sacarose, ela não quebra a sacarose, não tem carga positiva e negativa. Por isso, não vai acender a lâmpada. Não tem íon livre, não tem elétron livre, como por exemplo tem lá nos metais. Então, esse circuito aqui ele não acende. Eu já fiz isso aqui em laboratório com pilha, com bateria, até mesmo ligado na tomada, com corrente alternada, 127 volts. Por mais que você chegue os fios bem próximos, a lâmpada não acende mesmo, tá? Só se a água estiver contaminada, mas aí a gente está pensando em água, até mesmo a água da torneira não vai ser suficiente para que essa lâmpada acenda. Então, para a lâmpada acender, o básico é esse daqui, ó, tem que ter íons livres. Quais são as funções que vão gerar as soluções iônicas? Sal, por si só, todos os sais são iônicos, então os sais solúveis, é importante lembrar que tem sal que ele é praticamente insolúvel, tipo um carbonato de cálcio, um sulfato de bário, esse cara não vai nem gerar solução. Então, será que essa solução de sal aqui ela conduz? Bom, se o sal não dissolveu, eu não posso nem chamar de solução. Então, você não precisa nem se preocupar com isso. Uma base forte. Bases fortes também vão gerar íons. As bases fortes são todas iônicas. Então, vão gerar íons que vão acender. Ácidos fortes. O ácido é um caso muito peculiar, porque o ácido ele é uma espécie molecular. Mas a definição de ácido de Arrhenius diz que em meio aquoso ele libera íons H+. Então, se ele libera um íon H+, ele vai ter que estar liberando um íon negativo também. Então, quanto mais forte o ácido, maior intensidade vai acender a nossa lâmpada, tá? Mesmo ele sendo molecular. Só que em solução, eles fazem uma solução eletrolítica bem como os outros. Uma solução que tem íons. Bom, as soluções moleculares, principalmente os açúcares.
As questões adoram utilizar o exemplo, a sacarose e a glicose. Impressionante a criatividade de quem faz as questões. Gostam muito de utilizar esses dois exemplos porque é um exemplo mais comum. Então a molécula, por mais da sacarose seja um pouquinho maiorzinha, ela é grandinha, ela não gera íons, bem como a glicose e frutose, então não é capaz de acender a lâmpada. Um ácido muito fraco, se eu pegar ali um HCN, então, por exemplo, um ácido cianídrico, ele é muito fraco, então eu teria que ter uma concentração altíssima dele para poder fazer acender uma lâmpada. Quem está mais acostumado com a química orgânica, você tem muitas funções que não ionizam, não produzem íons. A química orgânica ela é toda molecular. Então, as mais famosas, por enquanto, que não tem intimidade com a química orgânica, vamos pegar aqui um álcool, né, o etanol, a glicerina. Eles são compostos que eles vão ionizar tão pouco, que nem levam em consideração. Também serão considerados soluções moleculares. As questões gostam muito de tratar desse assuntinho aqui. Vai acender a lâmpada ou não vai? Eu já vi questão interdisciplinar com física, onde eles dão uma mexida nesse circuito, põem uma resistência, monta de uma outra forma. Qual é a obrigação do seu conhecimento químico? A jogada dos íons livres, pessoal. Se tiver íons livres, vai acender a lâmpada. Não tem íon livre, não vai acender a lâmpada e pronto. Beleza? Próxima etapa é a solubilidade. Cada materialzinho tem uma condição de solubilidade. Vamos pensar em água em primeiro momento. Então, por exemplo, se eu pegar um sal de cozinha, eu consigo dissolver 350 gramas em 1 litro. Se eu já pego a sacarose, quase o dobro, né? Eu consigo dissolver o açúcar 600 gramas em 1 litro de água. Isso é solubilidade, enquanto o material dissolve. Por muitas razões, pela sua natureza iônica, molecular, as interações que vão acontecer ali. Mas o nosso foco agora vai ser entender como é que isso funciona frente à temperatura. Bom, conceito de temperatura, grau de agitação das partículas, nada de grau de agitação das moléculas, porque nem tudo na natureza é molecular. E vamos à primeira ideia, uma ideia bem geral, mas que vai ajudar a ter um pensamento para a gente construir a próxima etapa. Para os solutos sólidos, quanto maior a temperatura, maior a solubilidade, ou seja, quanto mais quente, mais você consegue dissolver. Qual é a lógica? Quanto mais as partículas sólidas se agitem, mais fácil ela vai se acomodar por dentro do solvente. Então, mais fácil ela vai conseguir se manter ali dispersa. Vamos colocar um exemplo aqui que não é nenhuma solução, que é um sistema coloidal, que é o leite. Se você pegar um leite quente e tentar dissolver um achocolatado, vai ser muito mais fácil, ao passo que você tenta com um leite frio. Você coloca num leite quente o seu achocolatado, quando você termina de beber, você vê que não fica nada no fundo. O leite frio já é o contrário. Você vai colocar ali o achocolatado, quando você termina de beber, você tem daquela quantidade ali no fundo. Então, para o sólido, e ó, olha o que eu coloquei aqui, muito cuidado, olha a palavrinha aqui, ó. Geralmente, vai ter sólido que tem comportamento contrário, deixei claro aqui, né? Esse é o raciocínio geral que vai ajudar muito, mas toma um pouquinho de cuidado. Nesse caso aqui do sólido, tem sólido que tem comportamento inverso, como por exemplo, o hidróxido de cálcio, ele já tem um comportamento diferenciado, já é o contrário. Para soluto gasoso, primeiro que solubilidade gasosa na água ela é muito baixa. Se a gente pensar no oxigênio, a solubilidade dele por litro é em miligramas, é muito pouquinho, mas funciona justamente o contrário. O gás ele já tem uma cinética muito alta, ele já movimenta muito rápido, então ele vai escapar pela água com muita facilidade. Então preciso que a temperatura seja menor para poder dissolver mais. Então esse seria o raciocínio. Exemplo claro, vamos levar para a vida real. Se a gente pegar, vamos pensar aqui no refrigerante que tem bastante gás, tipo Guaraná. Se você abrir uma garrafa de Guaraná quente, a probabilidade de você sujar a mesa toda ali, vai vazar refrigerante para tudo que é lado, é alta. Porque quando você abre quente, o gás está ali desesperado querendo sair. Da mesma maneira, se eu pegar um refrigerante ali gelado, muito gelado mesmo, já quase congelando, quase não sai o gás, por conta justamente desse fator. Então isso aí vai ajudar um pouquinho a gente ter esse raciocínio. Ao longo do tempo, né, os cientistas criaram as curvas de solubilidade. Isso aqui é um valor testado em laboratório, então construíram várias tabelas e gráficos. Aqui é o comportamento, por exemplo, no primeiro do nitrato de potássio frente à temperatura. Então, ó, quanto mais quente, mais eu consigo dissolver. Aqui no hidróxido de cálcio é o contrário.
quanto mais quente, menos eu consigo dissolver. Então, esses dois tipos de gráficos vão acontecer. Um, com o aumento de temperatura, a solubilidade aumenta, e o outro, quanto menor a temperatura, menos ele solubiliza. Ou o contrário, quanto mais frio, mais eu consigo dissolver. Esse primeiro a gente vai chamar de dissolução endotérmica. Conforme eu vou dissolvendo, eu preciso receber calor. Por isso que quanto mais quente, melhor. E o gráfico aqui exotérmico, ele libera calor. Que quanto menor a temperatura, mais eu consigo dissolver. De uma forma geral, nesse primeiro momento, vamos pensar assim. Gráfico subindo é endotérmico, gráfico caindo é exotérmico. Num futuro muito próximo, a gente vai estudar termoquímica, onde a gente vai abrir muito melhor o conceito dos processos endotérmicos e dos processos exotérmicos. Nesse momento, isso aqui vai resolver a nossa vida em soluções. Grosso modo, endotérmico, quanto mais quente, mais eu dissolvo. Exotérmico, quanto mais quente ou menos dissolvo. Dessas curvas de solubilidade, eu consigo tirar vários dados. Então aqui eu coloquei já um exemplo mais enjoado, com um monte de sal aqui ao mesmo tempo no mesmo gráfico. Então aqui a gente pode tirar várias coisas. E para que serve essa curva de solubilidade? Essa curva de solubilidade, ela serve para dizer o máximo de soluto que eu consigo dissolver. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o KBr, aqui o brometo de potássio, que é essa linha vermelha. Vamos pensar a 70 graus. Se eu chegar aqui em 70 graus, eu vou perceber que eu consigo dissolver 90 gramas de KBr para cada 100 gramas de água. Então é isso que esse gráfico está me dizendo, a quantidade máxima. E eu, por exemplo, com uma curva dessa daqui, entre 0 e 120 graus, eu consigo saber quanto eu vou conseguir dissolver em qualquer temperatura que esteja nesse intervalo. Eu tenho aqui de vários sais, repara que cada sal tem um comportamento, não existe uma equação que dê essa curva pra gente, isso é um cálculo experimental. Ninguém também vai cair numa de decorar todas as curvas de solubilidade, isso não existe, tudo bem? Então isso aqui a gente tem que saber avaliar, porque às vezes eu tenho uma questão, o cara traz a montoeira de sal desse tipo aqui. Só que às vezes o cara só está perguntando, por exemplo, do nitrato de sódio. Ele coloca essa montoeira aqui à toa, ele quer saber sua capacidade de caçar um coeficiente de um sal dentro de um gráfico como esse. E outra coisa interessante, ó, repara que o sulfato de sódio, a linha roxinha, ele é uma dissolução endotérmica até aqui 30 e poucos graus, 33 graus, e depois ele passa a ter uma dissolução exotérmica. Olha que interessante. Da mesma forma que eu tenho o sal e cloreto de cálcio aqui, o comportamento dele, que esquisito. Se olhar o nosso cloreto de sódio, você vai perceber também que ele embora tenha uma dissolução endotérmica, mas ele quase não sofre variação de solubilidade com a temperatura. O gráfico dele é mais retinho. Cada um tem um comportamento. Reparou que a maioria deles está subindo, né? A maioria deles são endotérmicos, enquanto esse aqui, ó o acetato de cálcio aqui, como é que ele está vindo. Aí está descendo aqui, o nitrato de potássio, depois de um certo ponto, também vai ser exotérmico. Tudo bem? Desses gráficos, a gente já acaba arrancando só um dado, que é o que interessa a gente, como por exemplo eu tirei aqui do KBr. Então, por exemplo, o cloreto de potássio, eu trabalhando aqui com 20 graus, eu tenho essa condição, que a gente vai chamar de coeficiente de solubilidade, que é para uma temperatura só. Então, o que esse valor me diz? Esse valor é importantíssimo. Aqui vão começar os cálculos, aqui começa a brincadeira em soluções. Por quê? Nessa condição aqui a 20 graus, eu estou dizendo que eu consigo dissolver 34 no máximo. Máximo, guarda isso. Coeficiente de solubilidade, esse valor aqui é o máximo que você vai conseguir dissolver nessa quantidade de água. Notícia boa, tudo isso aqui é proporcional. Tudo vai se resolver com regra de 3. Proporção. Então, por exemplo, se eu consigo dissolver 34 gramas de sal em 100 gramas de água, quando houver 50 gramas de água, repara que aqui é metade de água. Então, eu vou conseguir dissolver metade do sal. Ou você faz uma regra de 3 ou sim pensa proporcionalmente. Olha lá. Aqui é a metade da quantidade de cloreto de potássio. Ao passo que, mas eu tenho 340 de sal, eu precisava saber a quantidade de água para dissolver isso tudo.
Se em 34 é 100, você já percebeu que aqui é 10 vezes mais. Então, vou precisar de uma quantidade 10 vezes maior de água. Então, lá, vou precisar de 1 quilo, né? 1000 gramas de água, aqui está o cloreto de potássio, mas vou precisar de 1 quilo de água para poder... que é água, tá? Vou precisar de 1 quilo de água para poder dissolver toda essa quantidade aqui. Então, tudo trabalhado na proporção, tudo na regra de 3. Então, por enquanto, a gente não tem fórmula nenhuma. Solubilidade, a gente trabalha desse jeitinho. Bom, vamos classificar essas soluções agora, trabalhando com coeficiente de solubilidade, nossa última etapa. Então, vamos lá. Pegando o nitrato de potássio a 20 graus, eu consigo já outro sal, tá vendo? Aí, o valor já é diferente, solubilidade diferente. Tem essa condição aqui. Vamos ver o seguinte, estou lá no laboratório, temperatura de 20 graus, e misturo 20 gramas de nitrato de potássio com 100 gramas de água. Quando eu juntar os dois, vem a pergunta, eu vou conseguir dissolver todo esse sal? Será? Cabe mais um pouquinho? Então, a ideia é o seguinte, o máximo que cabe é isso daqui. Bota na tua cabeça, quem manda? Quem manda é o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade, ele está me falando que cabe no máximo 31,6. E eu lá no laboratório misturei 20 com 100. Vai dar? Vai dar. Numa boa. Ainda cabe mais um pouquinho. Por quê? No máximo é 31,6. Eu coloquei 20. Esse pouquinho a mais ainda pode ser adicionado posteriormente. Por enquanto, essa solução aqui, que ainda cabe mais um pouquinho para dissolver, é chamada de solução insaturada. Insaturada. Quer dizer que ainda cabe mais um pouquinho. Primeiro caso. Segundo caso, mesmo sal, o mesmo coeficiente de solubilidade, tá aqui, ó. Mesma condição, os mesmos 20 graus, joguei aquilo tudo lá anteriormente fora e criei uma nova condição. Fui lá no laboratório, peguei agora essa massa de nitrato de potássio, misturei com essa massa de água. Eu vou conseguir dissolver? Olha só que coincidência, né? Óbvio que eu vou conseguir dissolver. Vai ser fácil? Não. Vai demorar, vou ter que ficar mexendo, agitando, mas eu vou conseguir. Não vai caber mais nada, mas eu vou conseguir. Essa solução que está no limite, em cima do coeficiente, é a solução saturada, e guarda que esse é o caso que mais cai. A solução saturada é o mais importante, é trabalhar no limite. Quer dizer que não cabe nem um pouquinho a mais, ela está no limite da solubilidade, com certeza esse é o caso mais importante. Terceiro caso, essa vez aqui eu fui abusado e coloquei uma quantidade maior. Vou conseguir dissolver essa quantidade maior? Não, não vai dar. Vai sobrar um bocado ali. Uma parte eu vou conseguir dissolver, só que outra parte não. Vai para o fundo, não vai dissolver. Essa solução ainda é uma solução saturada, porque ela está no máximo que ela aguenta. Só que ela vai ter uma coisinha a mais, né? Qual o rabicho que ela tem? Ela tem ainda um corpo de fundo, ela vai ter um material que vai parar no fundo do recipiente. O corpo de fundo ou o corpo de chão. Também chamado de precipitado. Não é o termo mais adequado, mas muitos autores usam o termo precipitado. Precipitado é mais quando está rolando uma reação química. E tudo que a gente falou até aqui agora são fenômenos físicos, não tem nenhum tipo de interação química. Mas tudo bem, que seja precipitado. Essa daqui é a quantidade que vai ficar no fundo. Ó. Repara que é a diferença. Cabe 31,6, eu coloquei 40. Então esse é o meu corpo de fundo que vai ficar lá constituindo um sistema heterogêneo agora, né? Eu tenho uma solução, só que o conjunto inteiro é um sistema heterogêneo. Que isso fique claro. E o último caso, né, é o seguinte, eu vou pegar o último caso, repara que eu também aqui eu excedi. Cabe 31,6, eu lá no laboratório coloquei 33 misturado com 100. Vou conseguir? Não vou. O máximo é isso daqui. Vai ficar com corpo de fundo. Mas, eu não satisfeito com isso, eu vou dar o que eu chamo, eu vou dar uma roubadinha aqui na situação. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a temperatura. Óbvio, quando aumentar a temperatura eu vou acabar conseguindo. A gente viu naquela montoeira de gráfico lá atrás que a maioria deles, quando eu aumento a temperatura, eu consigo. Só que eu não vou conseguir nessa temperatura, no primeiro momento.
Aí eu aumento a temperatura lá tranquilamente e vou conseguir dissolver. Aí o que eu faço aqui de roubada no sistema que eu vou fazer? Eu vou baixando a temperatura, pessoal, devagarinho. E não vou cutucando ali o sistema, vou deixando o becker quieto, não balanço a mesa, ninguém vai mexer. Eu vou perceber, repara também que aqui eu não abusei tanto, né? Eu não aumentei a quantidade tão absurdamente assim. Eu vou perceber que vai chegar numa hora que a temperatura vai voltar para os 20 graus, mas eu vou deixar tudo dissolvido. E não era para estar dissolvido, era para ter só essa quantidade. Mas eu vou dissolver 33. Aí vocês, mas eu paguei um preço por isso. Qual é o preço que eu paguei? Se liga nessa palavrinha aqui. Essa solução ela é muito instável. Qualquer balançadinha que eu der, o corpo de fundo vai aparecer. Então essa solução instável, que está numa posição de não deveria estar, ela é chamada de solução supersaturada. Ah, mas aí como é que eu vou saber a diferença da supersaturada para com corpo de fundo? Olha, a questão na hora ela vai ter que te dar uma dica. Ela não vai poder falar, coloquei tanto, vai acontecer o quê? Normalmente é para ir para o fundo, porque a supersaturada ela é instável, tá? A supersaturada ela é uma solução, eu preferia até colocá-la como um caso especial comparado às outras. Preferencialmente é solução com corpo de fundo. E eu vou ter 1,4 além do que eu deveria ter, mas qualquer movimento, esse 1,4 aparece assim, ó. Aqui essa foto é linda, é perfeita. Eu tenho uma solução saturada aqui, enfio uma pinça aqui dentro, ó, imediatamente começam a aparecer. A perturbada foi essa. E todo aquele outro sal que não deveria estar solubilizado, ele aparece. A brincadeira que o pessoal faz na internet, você procurar lá no YouTube, gelo falso, é baseado nisso daqui. O cara faz uma solução supersaturada, enfia o dedinho lá depois de pronto e começa a aparecer o sal, né, com um corpo de fundo, fica espalhado ali em toda a solução. Um exemplo que eu adoro falar é uma coisa que tem a ver com a nossa realidade, que é o refrigerante. O refrigerante é uma solução supersaturada, tem muito mais gás carbônico do que deveria ter. Então você vai no supermercado, você quando tira uma garrafa lá de cima da prateleira, você já vê o gásinho ali soltando, desprendendo, não precisa nem muita coisa. Quando vira no copo, então nem se fala. Abriu a garrafa, você mudou a pressão, você perturbou o sistema, imediatamente aquele gás escapa, justamente porque está numa condição que não é a dele. Bom, pessoal, a gente fica por aqui e até a próxima aula. Vai ser a segunda parte de soluções. Tchau e até a próxima.